Sim, tudo começou com os ataques de barco em setembro de 2025. E dava para ver que os alvos desses ataques eram pessoas pobres, pescadores, às vezes transportando maconha, às vezes cocaína, para ganhar um dinheiro extra. Era tipo um bico para eles. Não eram grandes narcotraficantes. Às vezes eram só pescadores mesmo, e os corpos acabavam aparecendo na praia. Agora isso está avançando para o interior da América do Sul. E continua sendo uma guerra contra os pobres, liderada por figuras como Daniel Noboa. E agora tem também a eleição do Abelardo de la Espriella, o El Tigre na Colômbia, que é meio uma versão caricata do Bukele. Um cara cheio de plásticas, que ainda se gabava de colocar bombinhas em gatos quando era criança. Ele é basicamente um personagem meio bufão, com armas espalhadas pela casa. O oponente dele, Ivan Cepeda, que é de esquerda, parecia um professor de filosofia. Já o Abelardo é quase uma caricatura daquele líder de direita apoiado pelos Estados Unidos, com forte apoio do Trump. E agora parece que essa doutrina vai voltar a se espalhar pela Colômbia, que foi o ponto de origem, o que o Evo Morales chamou de o Israel da América do Sul, a base do Plano Colômbia. Está se fechando um ciclo, mas ao que tudo indica, com ainda mais força dessas correntes de direita, pró-Israel e apoiadas pelos Estados Unidos em toda a América Latina. Então, traça pra gente um panorama mais amplo do continente depois da eleição na Colômbia. E o que você acha da afirmação do Gustavo Petro de que a eleição foi fraudada? Acho que são duas perguntas em uma, mas o tempo está curto. Eu acho que a América Latina hoje é como um protetorado dos Estados Unidos, sabe? Talvez não oficialmente, mas é bem evidente agora que o controle foi tomado em praticamente todos os países. E eu tenho quase certeza de que as agências de inteligência e a mídia seguem uma espécie de fórmula para tomar o poder. Uma fórmula que vem sendo repetida várias e várias vezes. E agora a Colômbia é a versão mais recente disso. A gente vê a mídia construindo certos tipos de narrativas e, ao mesmo tempo, os poderes judiciais abrindo casos sempre que podem para atingir líderes específicos. É meio assustador, de certa forma, porque todas essas eleições deixaram perguntas sérias sem resposta sobre fraude. Por exemplo, a gente não terminou um relatório sobre o Equador por falta de tempo, e eu nem lembro bem o motivo, mas estava bem claro que tinha havido, se não uma fraude geral, pelo menos alguns casos de fraude. Em situações bem específicas, por exemplo, o papel usado na cédula da eleição equatoriana era transferível. Então, se a pessoa votava num candidato e depois dobrava a cédula de um jeito específico, a tinta passava para o outro lado do papel. E isso foi comprovado de forma pericial. Já na Colômbia, tem casos em que os eleitores, o que é raro, conseguem ver as cédulas de papel, sabe? Pois é, e por causa disso, eles começaram a perceber que havia muitas inconsistências. E, obviamente, em todos esses casos, é preciso entender que tanto no Equador quanto na Colômbia, por exemplo, a autoridade eleitoral está nas mãos deles, da extrema-direita. Então eles controlam tudo, decidem tudo. Na Colômbia isso é bem evidente. Mas no Equador, se a Colômbia é uma caricatura, o Equador é tipo uma caricatura, uma piada, como quiser chamar, de uma república de bananas sem democracia. Todos os poderes do Estado estão concentrados em uma única figura. E essa figura governa de acordo com os interesses de um país estrangeiro. Esse é o Equador. Você tem o Daniel Noboa, que é cidadão dos Estados Unidos, e que legalmente nunca pode dizer não aos Estados Unidos. Ou pode acabar preso na cadeia, lá no Equador. Ele não pode dizer não a nenhum representante dos Estados Unidos, porque ele é cidadão americano. Ele jurou lealdade à bandeira dos Estados Unidos antes de qualquer outra coisa. E isso é um conflito de interesse que foi apontado nas eleições da Colômbia. Alguém chegou a apresentar num cartório um documento dizendo que ele tinha um conflito de interesse, porque, como eu acabei de dizer, ele é cidadão americano. Cidadão americano, Abelardo,
Quer dizer, pensa bem, o Abelardo jurou fidelidade à bandeira dos Estados Unidos primeiro. Eu sei disso porque eu também fiz o mesmo juramento. A gente jura lealdade aos Estados Unidos para que a nossa fidelidade seja primeiro ao país e só depois a qualquer outra coisa. Caso contrário, você pode até ir preso por muito tempo. Então, ser presidente de um país e ao mesmo tempo cidadão americano é por si só algo incompatível. Ele é um bilionário de Miami, filho de uma família oligárquica, que também é acusado de forma bastante plausível de estar à frente de um império do narcotráfico. E a gente vai falar disso em um instante. E o Noboa também teve um papel importante na eleição da Colômbia. Ele ameaçou impor tarifas de 100% sobre os produtos colombianos se eles não elegessem El Tigre, Abelardo de la Espriella. E junto com Trump e o senador Bernie Moreno, um bilionário colombo-americano, conhecido por ser um grande vendedor de ilusões, que foi até lá fazer campanha pelo Abelardo, eles conseguiram uma vitória apertada. E eu quero voltar para a Ania mais uma vez sobre isso, esse é o novo presidente da Colômbia. E qual é o primeiro ato dele? Desde que foi eleito, ele promete lealdade a Israel. Nem som. We're going to miss Sinitega na caminho. A comunidade judaica na Colômbia representa mais ou menos 1% da população. Não há tantos judeus na Colômbia, não como na Argentina, por exemplo. Mas mesmo assim, essa é a prioridade dele. O povo judeu é o povo de Deus, ele diz. Nós nunca vamos hesitar em defender o povo judeu, que são nossos irmãos e irmãs, o povo de Deus. Nós trabalhamos juntos para salvar e reconstruir a Colômbia. Nós não somos uma minoria que quer colocar o país em chamas. Ele está se referindo a uma grande parte dos colombianos que votou no adversário dele. Estamos preparados para defender a Colômbia pela razão ou pela força. Ou seja, ele já está ameaçando reprimir a esquerda com o uso de armas. Los vamos a enfrentar en democracia y estamos dispuestos a defender a Colombia by reason or force. So he's already threatening like armed repression of the left. por la razón o por la fuerza. Ele está escolhendo um público judeu, usando os judeus basicamente como escudos humanos e colaboradores. Bom, eles apoiam ele. É bom. Os judeus da Colômbia são muito... Eles não deram dinheiro para ele? Obrigado. Obrigado e vida longa ao povo de Israel. Então, Ania, o que está acontecendo? Quer dizer, é uma comunidade influente, parece bem influente e com bastante dinheiro, provavelmente parecida com a da Venezuela, mas é uma minoria bem pequena. Eu não sei. A Delcy Rodrigues, no começo, quando o Maduro foi afastado, disse que a atividade na Venezuela tinha um tom sionista, mas depois ela meio que recuou e não falou mais nada sobre isso. Ela chegou a divulgar uma mensagem de Pessach para, de novo, uma pequena minoria na Venezuela, algo que o Maduro e outros presidentes nunca tinham feito. E ela ficou bem calada durante toda a guerra com o Irã, o que foi meio surpreendente, acho, para quem está acostumado a ouvir muito da Venezuela quando o assunto é Oriente Médio. Mas, por outro lado, sabe, do ponto de vista estratégico, talvez isso seja o melhor. Se a Venezuela está tentando fazer acordos comerciais com interesses que não querem que o Estado fale de forma contundente sobre outra região, dá para dizer que ela está sendo pragmática. Mas eu não sei. O que você acha, Oscar? Por que existe essa obsessão com Israel entre a direita? Digo, na Argentina faz um pouco mais de sentido, porque lá há atores muito influentes que são judeus e sionistas. Mas olha, o Milei levou isso a outro nível, basicamente entrando para o Shabbat e se declarando judeu. Ele foi ainda mais longe do que qualquer um. Olha, eu vou fazer uma projeção com base no que a gente viu no caso de Honduras, por exemplo. No caso de Honduras, o próprio Juan Orlando Hernández afirmou que foi solto. Vamos lembrar que ele estava preso por narcotráfico.
Tinham investigado ele por 10 anos e ele estava firmemente preso. Não ia sair tão cedo. Mas o Trump recebeu dinheiro de Israel, de alguns rabinos, e mandou soltá-lo, colocando ele no comando do caso de Honduras. É assim que a gente sabe da história. Eu não sei qual era o nome que eles deram para esse plano, mas ele colocou o Hernandes no comando. E disse, de forma bem clara, para o atual presidente de Honduras, que ele seria o próximo presidente em nome do Trump. Ele diz que o Trump vai ficar lá por mais tempo do que o mandato dele. E quando perguntam como ele sabe disso, ele responde, não se preocupa, acredita em mim, eu sei. E depois ele fala que eles vão usar a violência para controlar a esquerda. Esse é o plano, tipo um novo plano Condor, sabe? Mas o mais importante do que ele disse ali, na minha opinião, é que Israel estaria por trás da libertação dele. Ele falou que seriam alguns rabinos. Aí se a gente avança para a Colômbia, lá tem uma figura chamada hacker da fiscalia. É um hacker mesmo, que já tinha divulgado alguns documentos antes e que deveria divulgar documentos muito importantes sobre o paramilitarismo em Abelardo antes da eleição. Mas eu não sei bem porquê, nem como ele não fez isso. Mas entre o que ele divulgou ou nas declarações que ele publicou, com base nessas gravações de paramilitares e conversas de alto nível, eles também disseram ali que Israel está por trás daquele acampamento. E é importante deixar claro, essas são as palavras dele, não minhas. Ele disse que Israel está por trás da direita na América Latina e que está usando o mundo do narcotráfico para financiar essa tomada política do continente. Então tem isso. E também tem o fato de que estão surgindo colônias em vários lugares, né? É, e é um jeito de chegar ao coração. Tem alguma coisa. O quê? Que é em todo lugar? Colônias que são estabelecidas, sabe, por exemplo. Israelenses. Sim, colônias israelenses. Por exemplo, na Nova Caledônia, eu entendo que tem uma área lá que está sendo desenvolvida, tipo uma pequena... Eles compram it. Não pode ser que não digam isso, sabe? Sabe que eles têm. Eles têm todo lugar. Difícil de controlar. Eles têm alguns até na Costa Rica. Eu já vi, quer dizer, até israelenses lá na Nicarágua. Tem a Nicarágua e El Salvador, eu entendo, claro. E obviamente na Argentina, como você estava dizendo, a Argentina é outro nível disso tudo. Tipo, recentemente, o filho do Menem, o Martim Menem, sabe? Tô falando do filho do presidente Menem. Carlos Menem foi o ex-presidente da Argentina de origem libanesa, certo? Sim. E ele assumiu o país peronista e fez um plano neoliberal que causou aquela onda inicial de pobreza e privatizações. Foi muito, porque eles tinham perdido a guerra contra a Inglaterra, a Guerra das Malvinas, estavam sob sanções e tudo mais. E foi o Menem que reabriu a Argentina e refez os acordos com eles. E nesses acordos que ele fez, ele praticamente entregou o país para corporações e outros estados. Então, a segunda rodada de entrega da Argentina a potências estrangeiras está acontecendo agora. O filho, Martim Menem, viajou para Israel e assinou o acordo para entregar as 100 mil acres que a gente já tinha noticiado. Naquela época, isso era só um boato. Agora está tudo assinado. Então existem várias leis e medidas. Por exemplo, se você for um israelense vivendo na Argentina, agora vai poder se aposentar e receber um cheque do Estado. Do mesmo Estado que está matando o próprio povo por não ter dinheiro, sabe, para hospitais, para educação ou para os idosos. É, de certa forma, um plano de eugenia. E esse mesmo governo que está levando adiante esse plano de eugenia é o que vai entregar dinheiro para veteranos e cidadãos israelenses irem morar na Argentina. E como a teoria da substituição dos brancos, mas na Argentina. Sim, sabe, principalmente porque a Argentina é muito nacionalista. É um país muito centrado na própria cultura. Então me surpreendeu, eles têm muito orgulho, sabe?
Me surpreendeu que tenham caído nisso e permitido isso, entende? Mas acho que é o mesmo plano que está no Equador em todo lugar, sabe? Você deixa todo mundo muito pobre, precisando de ajuda, endividado, devendo para você, e aí você passa a controlar tudo. Quando vê já era, sabe? Isso acontece sem as pessoas nem perceberem. É como se não existisse democracia. É como os data centers nos Estados Unidos. De repente você acorda e eles estão por toda parte e ninguém sabe direito como isso aconteceu. É parecido com os israelenses na América Latina. De repente eles estão lá, controlando os governos. É algo muito estranho. Parece até que alguém devia escrever um livro sobre isso. Eu estou escrevendo um documentário que a gente comentou com o Max. O nome é Manuais de Democracia do Terceiro Mundo. Nele a gente compara o que eu aprendi sobre o Terceiro Mundo com os Estados Unidos, com o que a gente vê aqui. É algo que está se estreitando. É impressionante. E a última parte que eu estava escrevendo fala que, no Equador e em outros países, como a Colômbia, por exemplo, a gente vê pessoas governando em nome de potências estrangeiras. Você vê o Novoa governando em nome dos Estados Unidos. E agora aqui nos Estados Unidos, a gente também vê isso. Você vê o Trump governando em nome de Israel. Exatamente. É isso. E aí, na Argentina, você está dizendo que israelenses estão realmente recebendo benefícios do Estado. É tipo uma tomada de poder global, ZOGs globais. Global Zog.